Muito bem, então. Vamos lá. Fundamentos da corrida, ok? Ah, a técnica perfeita. Como correr para evitar lesões e melhorar a performance de vocês, tá bem? Antes da gente começar, uns recadinhos importantes, tá? Deixa o celular aí no mudo ou no modo avião, tá? Fica 100% focado aqui. Pega papel e caneta para fazer as tuas anotações e anotar tudo que tu achar importante hoje, certo? A melhor hora para vocês aprender, pode ter certeza que vai ser agora, tá? Mesmo vocês vão aprender coisas aqui que vocês já olharam na internet e que depois vocês vão se questionar, será que realmente era desse jeito, né? E aí no final a gente vai poder bater um papo sobre isso. Deixa uma hidratação aí pertinho de vocês, estou com o meu copinho aqui. Então, deixa a água para não precisar levantar, tá? E o mais importante, que vocês estejam com a mente aberta hoje aqui, sem qualquer preconceito, para poder aprender algo que talvez seja novo para vocês, tá? Ou que tenha alguma coisa diferente. Faz as perguntas, anota aí no papel as perguntas, e aí no final a gente vai abrir para que a gente possa bater um papo sobre as perguntas, tirar dúvidas, tá? E já fazer direcionamentos bem específicos, que isso aqui também é uma sessão de mentoria para vocês, tá? Vocês poderem depois se perguntar, receber o direcionamento e o que que vocês têm que fazer para melhorar e ir em frente, tá? A gente vai fazer uma engenharia reversa, né, da técnica da corrida, tá? E para quem ficar até o final desse encontro, tá, vocês vão entender como aplicar isso, como aplicar esse conceito na prática de vocês, no dia a dia da corrida, bem? E como que vai funcionar, tá? Nesse encontro, eu vou ensinar a técnica da corrida e vocês vão acompanhar fase a fase, lá no canto superior esquerdo, tá? Sobre qual o processo que a gente está falando, certo? Lá no canto inferior esquerdo, superior esquerdo da tela. Bem, vamos nessa? Tudo certo? Pode ser que durante aqui a nossa conversa eu faça algumas perguntas para vocês e vocês vão poder ir me respondendo no chat lá também, tá? E se vocês tiverem dúvidas também no meio disso, vocês podem colocar no chat, né, que eu vou estar olhando e a gente vai trocando ideias, tá? Bom, apenas nessa sala do Zoom, nessa reunião, nesse bate-papo de mentoria, tá? Que você terá acesso, tá? Por que que os corredores se machucam? E muitas vezes acabam se desanimando, desistem por não conseguir evoluir dentro da corrida. Dois, como que funciona essa técnica perfeita de corrida, né? Que gera menor risco, que gera maior índice para tu poder continuar evoluindo na tua corrida. O passo necessário para colocar essas etapas em prática, o quanto antes. O que fazer em cada etapa para aprender a correr e melhorar a tua performance dentro da corrida, com a técnica. E lá no final, né, a gente tem alguns convidados aqui que podem estar entrando aí, que não são alunos ainda. Lá no final vai ter uma condição especial para quem quiser o meu acompanhamento, que estiver por aqui nesse período com a gente, tá? Então, vamos ver se mais alguém chegou por aqui. Por enquanto, não. Seguimos. Tá? Gente, então, eu até não posso dizer que para todo mundo, que todo mundo vai conseguir já aplicar de imediato isso, tá? Isso até seria, assim, pensar de forma, insultar a inteligência de alguns de vocês que isso vai ser fácil. Pode ser que não vai ser fácil para todo mundo. Vai ter gente que já vai conseguir colocar em prática, vai ter gente que vai demorar um pouquinho, tá? Mas eu posso garantir que eu vou mostrar aqui, ah, vocês vão conseguir sair sabendo exatamente como que deve fazer, tá? E qual o plano para colocar isso em prática, tá bem? O passo a passo para vocês prevenir as lesões, para correr melhor,
melhorar a performance na corrida, aprender quem está aprendendo a correr, né? Seja uma pessoa, talvez, que nunca correu, né? Pessoas que já correm, vocês que estão aqui, né? E que querem melhorar a sua corrida, tá? Ou pessoas até que querem voltar nessa prática de corrida, tá? Não importa. Está correndo 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, meia maratona, está correndo para uma maratona, tá? Isso que vocês vão ver hoje aqui vai ajudar vocês, independente do ponto que vocês estão dentro da corrida, tá? Se são iniciantes, se são intermediários, ou se são mais experientes, mais avançados na corrida, tá? E eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso, como que vocês devem fazer isso, tá bem? Mas antes, tá? Se todos, ah, se alguns não me conhecem bem, mais profundamente, alguns mais recentes, né? Outros nem tanto, tá? Eu sou Marcel, tenho 43 anos, sou casado, pai de duas meninas aí, sou professor de educação física, né? Personal trainer e mentor e treinador de corrida aqui, né, em Osório, na minha região e com diversos alunos pelo Brasil afora, tá? Mais de 15 anos que eu trabalho e atuo na área da corrida, ensinando as pessoas a sair do sedentarismo, ensinando as pessoas a começar a correr, ensinando as pessoas a correr 5 quilômetros sem parar, a evoluir na corrida, correr mais rápido, tá? Ter novos desafios, tá? Melhorar a sua performance na corrida, tá? E eu posso dizer para vocês assim, ó, que eu sou um apaixonado por isso que eu faço, tá? São muitos anos, né, vendo a transformação que esse esporte simples causa nas pessoas, tá? Gera na vida de cada um. Então, cada pessoa que eu pude acompanhar nesse tempo, tá? Eu me considero um privilegiado. Privilegiado por desfrutar de tudo isso, de acompanhar todas essas pessoas, tá? Desfrutando desse estilo de vida que a corrida nos traz, tá? Com saúde, com disposição, né? Melhorando o nosso sono. A gente já faz diversas viagens em função da corrida mesmo, com amigos, com a família, sempre junto, tá? E hoje, né, eu posso dizer que eu vivo plenamente da corrida, né? Como mentor, como treinador, tá? Ajudando as pessoas a ter um estilo de vida saudável, com mais disposição, com mais condicionamento físico, né? Mais saúde física e mental através desse esporte que a gente gosta tanto, que é a corrida, tá? Com diversos alunos, os alunos aqui em Osório, Porto Alegre, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, tá? Então, estão espalhados aí pelo mundo afora, certo? Um pouquinho, assim, né, para a gente entender os fundamentos da corrida, né? A técnica perfeita, tá? Foi desenvolvido para ensinar a você o jeito certo de correr, tá? Para que você seja um corredor, tá? Ali tá errado. Seja, não é seja, tá? Erro de digitação meu, mas é isso, tá? Que eu gosto de chamar de um corredor inabalável. O que que essa palavra quer dizer, corredor inabalável? Que vocês possam ter autonomia dentro disso, tá? Vocês possam ter autonomia dentro da corrida de vocês. Que vocês entendam o que vocês estão fazendo e que possam levar isso no dia a dia na prática da corrida, tá? Não deixando que a corrida seja um malefício, tá? E que ela pode vir a causar algumas coisas. Então, se vocês estão aqui, provavelmente, né, vocês são uma dessas pessoas, as que querem ajuda para começar a correr, as que preferem ter um profissional, um mentor próximo de vocês para dar direção, para poder tirar dúvidas e para receber o melhor direcionamento. Estou aí, são 15 anos dando direção para as pessoas, né? Aprendi muito, errei também muito, mas também, né, hoje tenho aí, nos últimos 2 anos, trazendo grandes resultados para quem está perto de mim. E talvez alguém pode ser aí uma pessoa que nunca correu, que nunca fez nada, que é uma pessoa sedentária, tá? E que quer começar alguma coisa, mas não sabe o que fazer, né? E como fazer, certo? Então, ah, você se identifica com algum desses perfis aqui, né? Quem está aqui, né? Se identifica, né? Se identifica com algum deles, né? Pode digitar no chat aí se você se identifica com algum desses perfis aí, bem? O problema, tá?
da grande maioria dessas pessoas, tá? Que elas acabam fazendo da maneira errada. Quem quer começar a correr ou voltar a correr, não enxerga que precisa aumentar gradualmente a quantidade de corrida para fazer um aumento da sua atividade geral dentro da semana, né? E que precisa, sim, entender da técnica da corrida. E que a técnica da corrida vai ajudar. Entrou, entrou, fechou. Beleza. E que a técnica da corrida vai ajudar a saber como é que é a posição do pé no chão, como é que é a posição do tronco, como é que é a posição dos braços, né? Como aplicar a força correndo, tá? E essas pessoas que estão iniciando, né, elas acabam simplesmente saindo e correndo. Sai por aí correndo. E assim vai indo dia após dia. Tá? E aí acabam se frustrando porque não consegue evoluir, não consegue correr sem parar, não consegue correr sem cansar, tá? Sente dores, às vezes a dorzinha vem a dor na canela, vem dor no pé, vem dor no quadril, tá? E percebe que daqui a pouco aquilo ali não é para ela, né? Ela se diz assim que não é para ela, tá? Que não consegue correr mais. Já as pessoas que querem ter um profissional mais próximo, e que algumas já correm, né, ou estão começando a correr, querem ter esse profissional, ou já tiveram uma assessoria junto com ela por algum tempo e querem ainda assim melhorar a corrida, não estão conseguindo atingir os resultados que desejam, seja correr sem cansar, seja correr 5 quilômetros sem parar, correr 10 quilômetros sem parar, sair dos 5 quilômetros e ir para os 10 quilômetros, fazer uma maratona, né? ah, Elas acabam não tendo o resultado desejado, né? Ou até elas também começam a sentir as dores que o iniciante sente. Volta a dor na canela, vem a dor no quadril, né? Mas eu vi um vídeo lá na internet que tinha que fazer de tal jeito. E aí, daqui a pouco, pode voltar vir uma dor na panturrilha, vir um desconforto no pé, tá? E acabam essas pessoas se lesionando com frequência por justamente não entender esses processos da técnica da corrida, tá? Porque geralmente fica naquele processo antigo, né? Querem só pegar uma planilha, correr, seguir a planilha que está ali e fazer ela da melhor forma possível, simplesmente, né, o, entregando planilha, tá? Ah, mas não é só isso, tá? E as pessoas que estão sem fazer nada, um pouco estão sedentárias ou nunca correram, tá? Elas geralmente não sabem como começar. Elas não sabem por onde começar. Elas veem algumas pessoas correndo na rua e elas acham legal. Elas admiram as pessoas, admiram o amigo que corre, admiram o colega de trabalho que corre, admiram o parente que corre, né? O tio, a tia, o sobrinho, tá? Acham aquilo ali legal, mas elas sentem medo de começar e se machucar, de se atrapalhar, de não conseguir fazer, né? Dizem que não sabem, que não tem motivação, né? Que não tem tempo, que estão cansadas, sem energia, né? Já acordam, parece que estão com sono, né? E às vezes até com episódios de irritabilidade, ansiedade, episódios depressivos, tá? E não vê que aquilo ali, aquele estado atual, tá? Pode ser que seja um caminho para ela ir para a corrida e ajudar ela. E isso é pouquíssimo, né? A gente vê aqui, é 1,5% do tempo do dia da gente que a gente pode tirar e cuidar da gente. Sair desse estado inerte, sedentário, né, e começar a fazer algo. E a corrida, sim, é uma grande aliada para esse processo, mas é importante que comece do jeito certo, sabendo a técnica certa de correr, né? Me diz aí, tá? Escreve no chat aí para mim, né? Se vocês preferem, vocês gostariam de ter mais autonomia na corrida de vocês? Gostariam de ter mais independência na corrida de vocês? Hã? Chega mais gente. Vocês gostariam de ter mais autonomia, mais independência na corrida, na planilha de corrida de vocês, vocês entenderem melhor daquilo ali, entender qual o momento
de fazer, o porquê que estão fazendo. Será que eu realmente tenho, hoje eu tenho que fazer aquilo ali? Tá? Se quiser comentar, pode comentar aí no chat. Bom, a grande parte das pessoas que estão do meu lado, que são mentoradas por mim, tá? Elas acreditavam que não seriam capazes de correr, muitas delas, tá? Ou que corriam e não estavam se sentindo evoluindo. Tá? Até que tiveram contato, né? Talvez eu nunca falei para eles desse processo de corredor na palavra, mas já é um método que eu venho aplicando há algum tempo, já é um método que eu venho aplicando há algum tempo com todos os meus alunos. Tá? Eles começaram a ter contato com isso e começaram a ter mudanças. Tá? E como que funciona isso, né? O que que esse método te permite? Tá? Ele te permite correr do jeito certo, ele te permite correr melhor e ele te permite evoluir dentro da corrida, tá? Maximizando a tua corrida, maximizando a tua performance e minimizando os riscos que vocês têm de ter lesão, certo? E quais são esses pilares? Quais são os pilares desse método de corrida? Desse método que eu chamo de corredor inabalável. Os pilares são os fundamentos da corrida, que a gente vai passar um pouquinho por ele hoje, tá? É o pilar da capacidade da demanda e é o pilar do plano de ação customizado. Então, esses três pilares, né, eles te dão sustentação para que tu possa correr de forma segura e que tu possa evoluir na corrida, tá bem? A técnica perfeita, tá? Ela é apenas um dos aprendizados desses fundamentos da corrida, do primeiro pilar dessa metodologia do corredor inabalável, tá? E o motivo que ela gera alguns resultados é simples, tá? Dentro de vocês existe um corredor, existe uma corredora. Isso pertence à tua natureza desde o teu nascimento. Nós, seres humanos, somos uma espécie corredora. Mas enquanto você não receber, né, não oferecer um novo estímulo que reative esse aprendizado guardado aí no teu drive, tá? A verdade, ela é uma só, tá? E quem entende isso vai começar a evoluir, correr de forma mais leve, de forma mais simples, tá? Ah, e pode ser que, que você tenha até menos tempo de corrida do que outras pessoas que já estão contigo, estão perto de ti. Tu vai entender melhor isso, vai aplicar, né? E talvez uma pessoa que já treina há 10 anos, 20 anos, ela não aplica isso, né? Ela não entende de forma real, não resgata isso e ela não evolui. E aí, quem está começando vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai alcançando essas pessoas, tá? E aqui algumas pessoas que vocês já conhecem aí, já viram, tá? Que vêm aplicando isso e que vêm tendo alguns resultados, tá? E qual é a solução? A solução é entender essa técnica perfeita, dita perfeita, né? Para correr de maneira certa, reduzir o risco de lesão, reduzir as suas chances e aumentar as chances de melhorar a performance, tá? permitindo, permitindo que você alcance bons resultados para começar a correr, tá? E que seja você um corredor, ou quer começar a correr, ou ainda quer melhorar tudo isso, tá? Então vamos lá, para a parte direta, para a parte prática, tá? Deixa eu só ver se alguém entrou aqui e mandou uma mensagem, porque eu recebi um sinal do WhatsApp aqui, tá? Um segundinho, um segundinho. Vamos ver se chegou alguém aqui, tá? Vamos dar uma pausa aqui. Espera aí.
Tá, tá caindo. Tá, ok. Tudo certo. Tá bem. Vamos voltar lá, tá? Depois, né, talvez fique gravado isso aqui, vai poder assistir depois. Vamos para a parte prática, tá? Vamos para a parte prática de tudo isso. Entender isso aqui, tá bem? Os fundamentos da corrida. A técnica perfeita para te correr. Nós temos o que a gente chama de biomecânica da corrida, tá? Biomecânica da corrida. A gente tem diversas fases quando a gente está correndo. Desde a gente se empurrar para frente, para cima e para frente, a gente sai do chão, a gente chega no chão de novo e começa um novo ciclo. Coloca o pé no chão lá e começa um novo ciclo, né? E quando a gente fala que a gente está correndo, a gente tem que estar, inevitavelmente, com os pés em algum momento no ar, tá? A gente tem a fase, uma fase de apoio, a gente tem uma fase de voo da corrida e a gente tem outra fase de apoio. Como que a gente divide essas fases de apoio e a fase de voo? Tá? A gente divide em fase de apoio inicial, que é quando eu coloco o pé no chão. Quando eu coloco o meu pé no chão, tá? Eu gero o primeiro contato. Esse primeiro contato, conforme for a intensidade, conforme for aonde está o meu pé, ele reflete algumas coisas dentro do meu corpo, tá bem? O que que eu tenho que cuidar nesse primeiro contato do pé no chão? Quando o meu pé vai à frente para eu começar a minha passada de corrida. Esse meu pé, ele tem que ser próximo do meu centro de gravidade. Então, eu tenho um centro de gravidade, certo? Ele tem que ser próximo abaixo do centro de gravidade. Ele nunca vai ser bem embaixo do centro de gravidade. Ninguém consegue isso. A gente consegue colocar ele um pouquinho à frente. Mas quando a gente coloca ele muito distante do centro de gravidade, a gente gera maior ação de frenagem. Tá? O que que eu quero dizer com isso, maior ação de frenagem? Se eu boto meu pé lá na frente, longe desse meu centro de gravidade aqui, eu boto ele lá para frente, eu gero uma ação, isso aqui é física daí, né? Eu gero uma ação da terceira lei de Newton, para cada ação gera uma reação contrária, igual ou maior. Então, se eu estou fazendo uma força no chão, o chão ele me empurra de volta. Se eu faço essa força muito lá na frente, ele me empurra de volta para trás. E ele bate forte em mim para trás. E ele trava o meu movimento. Se eu faço esse movimento mais perto do meu centro de gravidade, tá? Embaixo do meu centro de gravidade, a ação de frenagem ela é reduzida, ela é menor. Ela sendo menor, eu consigo evoluir mais na minha corrida, eu consigo dar mais performance na minha corrida. Consequentemente, esse primeiro contato no chão, se eu gero ele muito forte, tá? Se eu bato com o meu pé forte no chão, esse chão me bate de volta, tá bem? Esse chão me bate de volta. Então, conforme a força que eu bato nele, ele bate forte em mim também. Se eu bato nele devagar, se eu bato nele leve, ele bate leve em mim também. Então, isso reflete diretamente, né, no que a gente fala que é o impacto. Está gerando muito impacto na corrida, está gerando pouco impacto na corrida, está conseguindo absorver melhor o impacto. Então, o impacto, que é um grande vilão da corrida, ele vem nesse primeiro ponto, tá? De uma forma bem crítica, porque a gente faz uma curva nesse primeiro ponto, tá? Se o meu impacto ele é muito forte, essa curva que eu gero de força primeiro, ela é muito aguda. Se eu tenho um impacto amortecido, ela é mais arredondada, então ela é mais leve. Esse é o primeiro ponto. Quando eu boto esse meu pé no chão, eu estou aí nesse momento gerando duas vezes o meu peso corporal. Então, se eu peso 70 quilos, ali naquele momento tem uma carga de 140 quilos em cima do meu pé. Então, por isso que eu tenho que cuidar, tá? Essa fase de apoio. Essa fase é muito importante.
É muito importante para a gente absorver essa energia, tá? Do que está acontecendo, tá? E poder diminuir o impacto gerado dentro da corrida. Então, ela é fundamental. Quando eu boto o meu pé no chão, e o meu pé, lembrando, ele não pode ser lá na frente, ele tem que ser embaixo do meu corpo, embaixo do centro de gravidade, um pouquinho à frente, porque embaixo a gente não consegue, né? Para depois eu começar a outra fase de a outra fase, tá? Mas, professor, quando eu boto meu pé lá na frente, eu tenho que botar ele com a ponta do pé, com o meio do pé ou com o calcanhar, né? Como que eu tenho que fazer? Qual é a forma certa? Aí a gente volta lá no drive, lá que a gente aprendeu tudo isso quando era criança, né? A gente aprende a correr quando é criança. E se a gente não mantém esse estímulo, a gente desaprende ao longo da vida. Então, isso, cada pessoa tem a sua particularidade de corrida. Pode ser que seja um corredor que corra colocando o calcanhar primeiro, corra colocando a ponta do pé primeiro, corra colocando o meio do pé primeiro no chão. E tá tudo bem, não tem um certo e errado. Por muito tempo se acreditou, né, e se divulgou aí no meio da corrida que a gente tinha que correr com a frente do pé, né, que é o antepé que a gente chama, a parte mais anterior do pé. Tá? Então, hoje não se tem mais isso, nada comprovado que tem que ser assim, e não tem nada comprovado que eu chegar com o calcanhar no chão vai me gerar mais impacto, vai machucar. Não, não vai. Se tu souber fazer isso, tá? E colocar o pé mais próximo do teu centro de gravidade, tá? Diminuir a força que tu bate com o pé no chão, tu vai diminuir esse risco. Não quer dizer que seja com a ponta do pé, com o meio do pé, com o calcanhar. Então, tu pode chegar com qualquer um dos pés, então, qualquer uma das partes do pé, tá bem? Outro ponto importante é essa segunda etapa aqui. Eu botei o pé no chão primeiro e agora eu tenho essa segunda etapa, né? Que essa segunda etapa a gente chama de resposta à carga. A resposta à carga que eu estou gerando ali no chão. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma carga de 3 vezes o meu peso corporal. Então, se eu sou aquela pessoa de 70 quilos, eu tenho aqui 210 quilos sobre as minhas articulações. E quem é que começa a sofrer primeiro? É o pé. Depois vem o tornozelo. Depois vem a perna, né? A famosa canela lá. Depois vem o joelho. Depois vem o quadril e a coluna. E assim vai. Então, aqui eu tenho que usar um sistema de amortecimento inteligente. Qual que é esse sistema de amortecimento inteligente? É o melhor tênis e o mais caro que tem? Tênis com placa de carbono, tênis com gel, né? Não, não é. São bons? São bons, são tênis bons, tá? Mas o melhor sistema que tu tem é o teu corpo, é a tua estrutura muscular. Então, nesse ponto, é fundamental que tu absorva esse impacto com a tua estrutura muscular, que tu use a tua função de mola para que tu possa te impulsionar para frente, tá? Então, aqui a gente tem uma carga de energia elástica. Quando tu recebe essa força que está sendo gerada no chão, tu acumula essa força para depois te impulsionar para frente. Então, é importante que tornozelo funcione bem, é importante que joelho funcione bem, é importante que quadril funcione bem, que absorva esse impacto, tá? Isso é fundamental, tá? É fundamental. O que que acontece algumas vezes aqui? Acontece a gente ter movimentações do nosso joelho, principalmente para dentro, tá? E mulheres tendem a ter esse movimento do joelho para dentro quando está com essa carga, né, nessa posição, né, que a gente chama de joelho valgo, tá? Que às vezes pode ocasionar aquela famosa
dorzinha na lateral do joelho, né? Que a gente chama de síndrome da bandeira tibial, tá? Então, aqui é importante que a gente tenha uma boa intervenção de mobilidade, uma boa intervenção num trabalho de força associado com a corrida, para que tu trabalhe esse movimento de amortecimento dentro do teu corpo, com o teu próprio corpo, tá? Amortecendo com a panturrilha, com as musculaturas da panturrilha, com a musculatura da coxa, com a musculatura do quadril, com o glúteo, tá bem? Um minutinho só, gente. Bom, adiante. Ali, depois que a gente já absorveu essa carga, a gente tem que se empurrar para frente, para cima e para frente, tá? Aqui nesse ponto da impulsão, tá? A fase de impulsão na corrida, tá? É a fase que a gente tem que fazer força para se jogar para frente. Tá? Mas não é só desequilibrar para frente que a gente anda? Não, não é. Aqui, além dessa força elástica que a gente acumulou aqui na fase de apoio, na fase de resposta à carga, tá? A gente também precisa fazer força, principalmente com a musculatura posterior, e aqui a gente está falando de glúteos, para que a gente possa se deslocar para frente, tá? Para que a gente possa fazer uma extensão do quadril, né? Ver que a perna ela vai se estendendo para trás, né? E o quadril, ele está indo para frente e a perna para trás, tá? Esse alongamento da perna para trás é o que nos empurra para frente, tá? Que é a força de impulsão, essa fase de impulsão, certo? Nessa fase de impulsão, a gente vai para a fase de voo, que aqui aí é onde a gente tem a característica da corrida, onde a gente está em algum momento com os dois pés fora do chão, dentro dessa fase do voo. Tá? O que que a gente tem que cuidar aqui nessa fase do voo? Se a gente está oscilando muito para cima e para baixo, né? Se tu está oscilando muito, saltando, né? Aí tem que ajustar alguma coisa dentro dessa técnica para que tu não tenha essa oscilação do teu centro de gravidade. Ele vai existir, mas ele tem que ser minimizado. Ele não pode ser muito alto, tá bem? Então, aqui a gente tem que cuidar desse deslocamento vertical, que a gente chama, tá? Dentro da fase de voo, é o mais importante, é o quanto tu te desloca verticalmente, para cima e para baixo, tá? Então, a gente tem que tentar reduzir isso, tá bem? E aí, feito isso, a gente tem toda uma engrenagem, né? A gente tem toda uma engrenagem, a fase de apoio, a fase de resposta à carga, a fase de impulsão e a fase de voo. E aí a gente vai repetindo esse ciclo, vai repetindo esse ciclo por 3 quilômetros, por 5 quilômetros, por 10 quilômetros. Então, o quanto é importante a gente ter conhecimento desses pontos, dessas 4 fases, para que a gente possa enxergar e aplicar de forma adequada essas técnicas, né? E viu que em alguns momentos eu botei ali, né, a técnica perfeita, né, o perfeita entre aspas, porque não existe assim uma perfeição, tá? Não tem exatamente o ângulo que tu tem que botar o pé no chão, a forma como tu tem que deixar o joelho, a forma como você tem que deixar o quadril, não existe, não tem esses parâmetros, né, para dizer que agora está perfeito. Não, porque cada ser humano tem um estilo de corrida. E isso é importante a gente levar em consideração. Tá? Isso é importante a gente observar e poder aplicar no teu dia a dia, né? Então, por isso que eu gosto de falar, né? Que tem que entender isso, tem que saber, e saber que em alguns momentos tu vai ter que talvez tirar o pé, porque tem alguma coisa que não está legal, né? Que
eu estou sentindo alguma dorzinha na canela, estou sentindo alguma dorzinha no pé. Então, opa, será que eu estou fazendo da forma certa? Porque não é para a gente sentir dor. Se eu estou sentindo dor, é porque talvez alguma coisa precisa ser ajustada, entendeu? Bom, essa técnica pode ser o primeiro passo, né, para vocês começar a mudar a corrida a partir de hoje, tá? Para vocês correrem, começar a correr, correr melhor, né? Mudar isso a partir de hoje, tá bem? Agora aqui é o momento da gente fazer o nosso bate-papo, tá? Abrir, até vou tirar aqui